Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre a profissão de comissário de bordo. Não vou nem citar nomes de quem fez as sugestões, porque foram muitos, foram mais de 10 pessoas que fizeram a sugestão do tema, assim, possíveis probleminhas que a gente pode enfrentar a bordo, ou situações inusitadas. Vocês sempre me perguntam sobre isso. É uma pergunta bem legal porque é algo corriqueiro, é algo prático que realmente vocês vão precisar saber lidar nessa profissão. Então, se te interessa, o tema é esse daí, possíveis probleminhas que você pode enfrentar a bordo das aeronaves, dos nossos voos. Eu listei 5 das questões mais, as coisas que mais ocorrem a bordo. Tá? A primeira delas foi acomodação de famílias separadas em voos lotados. Bom, o que acontece? Às vezes a pessoa faz uma reserva com muita antecedência e a reserva cai, o sistema cai. E aí, ou seja, resumidamente, quando a pessoa vai embarcar, ela acha que reservou aquelas poltronas e é aquilo que é para ser e às vezes não acontece, por N problemas. E o que acontece? A tripulação tem o papel de tentar colocar essas famílias juntas. Então, a gente tenta, conversa com o passageiro do lado, o passageiro que está voando sozinho, que geralmente eles não se incomodam de trocar de lugar. Então a gente faz de tudo, realmente é uma situação um pouquinho complicada, principalmente nos voos lotados, porque a gente não tem muito assento vago para fazer esse remanejamento, né? Então, quando a gente tem aí 10, 15 assentos vagos, a gente consegue remanejar com mais facilidade. Mas é óbvio que isso acontece com muita frequência nos voos lotados. Então, é aí que a gente tem que ter um jogo de cintura, um poderzinho de persuasão, para falar com as pessoas, para fazer com que, né, elas aceitem trocar de lugar, para deixar as famílias unidas. Então esse eu coloquei como o primeiro problema, digamos assim, que a gente tem, porque realmente acontece muito. E são voos de férias, por exemplo, Orlando, que é um voo que voa, que é um voo que a gente tem muita criança, né, principalmente nas épocas de férias. Então é um voo mais difícil, porque a gente tem várias famílias. Então, para a gente conseguir pessoas voando sozinha, por exemplo, é muito difícil. Então a gente tem que ter um jogo de cintura aí bem bacana nessa situação. Outra probleminha, vamos dizer, que a gente pode encontrar nos voos, eu coloquei, os passageiros que bebem demais. Então isso é um problema sério, porque isso afeta a segurança de voo, né? A pessoa fica aí um pouquinho feliz, vamos dizer, e as coisas parece que se tornam mais fáceis e tudo meio mais fáceis para a pessoa que está alcoolizada e bem mais difícil para quem não está. Então isso é uma situação que a gente também tem que ter muito jogo de cintura e perceber aquela pessoa que realmente já exagerou um pouquinho, então servir um pouquinho menos de bebida, colocar mais gelo, entendeu? Dar uma temporizada quando ele pede um terceiro, quarto, quinto drink e ele já tá um pouquinho alegre demais. Então a gente também tem que ter um jogo de cintura aí sem ser rude e sem deixar-se perceber pelo passageiro que você está evitando dar a bebida alcoólica para ele. Então é outro fato, e esse fato é muito importante quando eu falo de segurança de voo, porque é o nosso principal papel, porque ele pode evoluir para um quadro muito pior, né? Um quadro de agressão, um quadro que você tem aqui, de repente, até imobilizar a pessoa. Nunca aconteceu nos meus voos, graças a Deus. Já tive pessoas mais alegres, mas a gente soube contornar a situação. Então esse é o segundo ponto que eu listei como problemas possíveis a bordo. Terceiro
foi packs que invocam com outros passageiros, né? Passageiros que se incomodam com os outros, às vezes a pessoa tá meio agressiva, não tá num bom dia, e aí o passageiro de trás, quando passa, apoia na poltrona dele, ou o passageiro da frente, de repente, reclina demais a poltrona. Então são coisas que acontecem, que você também tem que ter um jogo de cintura. Se você conseguir trocar essas pessoas de lugar, colocar essas pessoas longe, né, um do outro, é a melhor coisa que a gente pode fazer, sugerindo um lugar melhor, uma acomodação melhor, porque a gente tem que evitar, sempre evitar os problemas, porque uma vez que os problemas estão ali instalados, a situação é muito pior, né? Então, se a gente conseguir evitar os problemas, o nosso papel ali está sendo cumprido. O outro ponto é as situações médicas, né? O quarto ponto eu listei como situações médicas, porque principalmente nos voos longos, voos rapidinhos, assim, os voos domésticos, é muito difícil acontecer, mas nos voos longos, né, de 10, 12 horas, às vezes a pessoa passa mal, isso acontece corriqueiramente, e a gente tem um sistema que é chamado MEDER, que a gente aciona para que o comandante via fonia fale com o médico, né, para saber o que a gente pode fazer. E em algum caso, nos últimos casos, a gente pode solicitar a presença de um médico voluntário a bordo. Então são coisas realmente complicadas, porque coisas que fogem da nossa alçada, né? Problemas de saúde, a gente não pode medicar, a gente não pode fazer nada além do que ter essa instrução do MEDER e ter um médico a bordo, que geralmente acontece, a gente ter médicos a bordo que nos auxiliam voluntariamente. Então, existe um kit dentro do avião que só pode ser aberto na presença de um médico, com CRM e tudo mais, e para que esse passageiro seja medicado. Então, para mim, essa é uma situação bem delicada, porque não está na nossa alçada, né? Não depende de nós. É um problema de saúde, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, e que nos deixa muito preocupados. Então, em casos extremos, o médico pode indicar que o comandante tem que fazer algum pouso de emergência em algum local, no meio do caminho, né, num voo longo, por exemplo. Às vezes esse problema pode acontecer no meio do oceano, que você está longe de lugares que você possa pousar. Então é uma situação muito delicada também que vocês podem enfrentar a bordo. E a última que eu listei foi o relacionamento interpessoal entre a equipe. Infelizmente, é até chato e triste falar isso, porque voar é muito fácil e a gente às vezes complica, porque o ser humano é complexo, cada um tem uma cultura, teve uma educação, está passando por uma fase da vida que às vezes, né, não é igual a do outro, do colega, passa por problemas pessoais, é normal. Então, a gente também tem que administrar problemas interpessoais na equipe. Embora a gente não voe com as pessoas, sempre as mesmas pessoas em todos os voos, existem esses pequenos reveses que a gente tem que saber contornar, e isso cabe principalmente ao chefe de equipe, que consegue fazer com que a situação seja minimizada, conversar com as pessoas, o que aconteceu. É a melhor forma de você resolver um problema interpessoal na tua equipe, porque isso também é muito importante na segurança de voo, porque se eventualmente acontecer uma emergência, seja necessária uma evacuação, um trabalho em equipe para combater um fogo a bordo, alguma coisa assim, você precisa que todos os membros da equipe estejam interligados, estejam trabalhando na mesma sintonia. Então, quando acontece um desagree, isso é muito complicado. Mas cabe ao chefe de cabine tentar resolver essa situação, contornar essa situação e trazer a situação, pessoal, somos agentes de segurança. Vamos deixar os problemas pessoais de lado e vamos agir com a segurança em primeiro lugar. Nós estamos transportando muitos passageiros e nossa responsabilidade é grande para a gente se deixar levar por um problema pessoal. Então isso também é uma questão que eu listei, que são problemas que vocês podem enfrentar a bordo. Certo? Bom, pessoal, que para concluir esse vídeo, que eu digo para vocês, jogo de cintura,
É muito importante que o tripulante tenha esse jogo de cintura, saiba ter um poder de persuasão, saiba como conversar, saiba como se comunicar sem ser agressivo e contornar as situações. Isso é uma característica essencial do tripulante. Empatia, é você colocar-se no lugar da outra pessoa. Poxa, se eu estivesse voando numa viagem de férias, separado da minha família, uma viagem que eu há muito tempo programei e de repente minha família está cada um sentado em um lugar, então é colocar-se no lugar da outra pessoa. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que fosse solucionada aquela questão? Então isso é muito importante, tá? E tudo isso que eu falei, todos esses pequenos reveses que vocês podem encontrar a bordo, você tem que encarar sempre sorrindo. Como eu tinha um instrutor pavuna na nossa academia, que eu amava pela humildade dele, pelo jeito dele se expressar, e ele falava sempre sorrindo, gente, sempre sorrindo. Essa é a nossa profissão. Se você escolheu trabalhar com o público, se você escolheu trabalhar com pessoas, é basicamente isso. Tudo não vai ser um mar de rosas, tudo não serão flores, existirão os probleminhas, os pequenos reveses aí que vocês vão ter que enfrentar durante o voo, e é aí que você vai ver se realmente você sabe lidar com as pessoas. Sempre sorrindo, com amor, com empatia, e é isso, e vocês vão conseguir tirar de letra esses pequenos probleminhas que podem surgir no voo de vocês, tá bom? Um beijo! Espero que esse voo tenha sido útil para espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham, seja mais um ponto aí para vocês colocarem na balancinha de vocês a respeito de escolher ou não a profissão de comissário de voo. E um beijo muito grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo.